Oi, tudo bem? Eu vou explicar para você a atividade de matemática dessa semana. Você vai usar o livro EMAI, Ler e Escrever, para fazer as atividades. A primeira página que você vai resolver é a página 69. Nela, nós temos um problema relacionado a distâncias. Eu vou explicar para você. Olha só. Vou ler aqui, acompanhe a leitura no livro junto comigo. Leonardo e seus colegas moram em Barretos, que é uma cidade do interior paulista. Eles representarão sua escola no campeonato escolar da região sudeste do Brasil, que será realizado em São Paulo. E souberam que a distância entre Barretos e a capital paulista é de 440 quilômetros. Para participar desse campeonato, estudantes de outras cidades também irão a São Paulo. Observe o quadro abaixo. Esse quadro é uma tabela que mostra a distância entre a cidade de São Paulo, que é aonde vai acontecer o campeonato, e as outras cidades de onde os estudantes vão partir para chegarem em São Paulo. Olha só, a distância de Barretos até São Paulo, 440 quilômetros, de Limeira até São Paulo, 150 quilômetros, de Ouro Preto, em Minas Gerais, até São Paulo, 630 quilômetros, de São Carlos até São Paulo, 255 quilômetros, de Taubaté até São Paulo, 130 quilômetros, de Macaé, no Rio de Janeiro, até São Paulo, são 610 quilômetros. Ah, mas o que são quilômetros? Quilômetros é uma distância que a gente usa para medir percursos, principalmente. Como que funciona? Bom, você já viu uma régua, não viu? Veja se você encontra uma régua na sua casa para você observar. A régua costuma medir até 30 centímetros ou 40 centímetros. Cada número na régua, a distância entre um número e outro na régua é marcada por tracinhos, e essa distância entre um número e outro é 1 centímetro. Quando nós temos 100 centímetros, ou seja, do 0 até o 100, nós temos 1 metro. Veja só, vai aparecer uma régua na tela. Eu vou passar ela, você vai ver que essa régua aqui vai do 0 até 20, tá? Existem réguas maiores que medem até 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros. Nós começamos do 0 para medir. Então, quer dizer que essa página aqui na tela, ela está medindo, ó, até, olha, tem o 18 aqui, mas tem um pouquinho a mais, então 18 centímetros, e cada risquinho pequenininho desses a gente chama de milímetros. Então essa página na minha tela, ela mediu 18 centímetros e 2 milímetros. Quando nós temos uma medida maior, nós precisamos usar outros instrumentos para medir. Por exemplo, a fita métrica, ela é usada por pessoas que costuram. A fita métrica tem 150 centímetros. 100 centímetros quer dizer 1 metro. Então, na fita métrica, nós temos 1 metro e 50 centímetros. E costumamos falar 1,5 metro, porque 50 centímetros é a mesma coisa que meio metro. Tá? E quando nós temos 1000 metros, quer dizer que nós temos 1 quilômetro. 1000 metros é 1 quilômetro. E 440 quilômetros quer dizer essa medida de 440 vezes 1000 metros, tá? Passei a régua aqui porque eu vou mostrar uma coisa para você, ó. Na régua, essa distância
entre um número e outro, ela é marcada por risquinhos maiores. E quer dizer que é 1 centímetro. Então, de 0 a 1 tem 1 centímetro. Do 1 ao 2 é outro centímetro. Então, aqui do 0 até o 2 são 2 centímetros. Essa marca aqui no meio quer dizer meio centímetro. Esse risquinho um pouquinho maior que os outros. E cada risquinho desses pequenininhos aqui quer dizer 1 milímetro. Essa régua aqui, ela está marcando até 20 centímetros. Daí eu posso medir aqui, ó. Quanto mede a tabela, um lado da tabela. Olha, 16 centímetros, quase 16 centímetros e meio. A gente fala desse jeito, tá bom? Então, é isso. Deixa eu tirar a régua daqui, já usei. Responda. 1. Qual dessas cidades é mais distante de São Paulo? Você vai ter que olhar aqui as distâncias e encontrar a maior distância. Daí você vai encontrar o nome da cidade e escrever aqui. Também está pedindo para você escrever a quantos quilômetros ela fica de São Paulo. Essa informação é na tabela das distâncias que você vai conseguir, tá bom? Na atividade 2, qual dessas cidades é mais próxima de São Paulo? A cidade mais próxima é a que tem a distância menor. Então, qual é o número menor aqui da distância? Você vai encontrar o número menor e procurar o nome aqui da cidade nessa coluna da cidade. Escreve o nome da cidade aqui e depois tem a segunda pergunta, que é a quantos quilômetros ela fica? Você vai ter que colocar a distância que essa cidade fica de São Paulo. Na pergunta 3, você vai responder essa pergunta aqui, ó. Quantos quilômetros Leonardo e seus colegas percorrerão na viagem de ida e volta a São Paulo? Bom, essa distância é a distância só da ida. Quantos quilômetros eles vão percorrer para ir? Olha, eles estão saindo de Barretos, eles vão percorrer 440 quilômetros para ir até São Paulo. Eles vão chegar em São Paulo, vão ficar lá no período do campeonato, e depois eles vão voltar e percorrer essa mesma distância de novo. Então, o que você vai ter que fazer para descobrir a resposta desse problema? Você vai ter que somar 440 quilômetros mais 440 quilômetros. Você pode fazer o quadrinho do valor posicional com unidade, dezena e centena e fazer a conta de adição para resolver. Depois você escreve aqui a frase da resposta aqui na linha. Se você quiser, pode usar esse espaço para fazer a conta, deixa a conta que eu vou ver e vou corrigir, certo?